A Montanha Mágica 18. Para quem tem minha edição, página 123. Para quem tem uma edição diferente, é no capítulo 4, Excurso sobre o sentido do tempo. Excurso sobre o sentido do tempo. Alguns parágrafos aí vocês encontram. Uns 4, 5. Eu tô pensando na passagem entre o parágrafo Hans Castorp, final do parágrafo. Hans Castorp já sabia de cor o programa do dia, ainda que fosse já exagero dizer que já se aclimatara perfeitamente, final do parágrafo anterior e o começo do parágrafo. No fundo, constitui fenômeno esquisito esse processo de aclimatação. Num lugar estranho, a adaptação. Por mais laboriosa, e aí ele continua. Claro, tem uma digressão aqui extremamente interessante sobre o tempo. Eu aconselho veementemente, olha que palavra bonita, eu aconselho veementemente você reler, porque provavelmente você está lendo esse livro, correto? Então, eu aconselho você reler isso daqui. E eu vou seguir o meu próprio conselho depois. Mas não é esse o tema desse vídeo. O tema desse vídeo é algo que o narrador às vezes consegue fazer, às vezes faz, decide fazer, e às vezes tem narrador que nunca faz. Perceba que há uma quebra na narração. Ele está falando... Porque a todo momento tem como eu falar algumas verdades, o narrador tem como falar algumas verdades usando os próprios personagens ou a cena ali, né? Era desprezível como toda pessoa que fazia isso, etc. Pode ser isso, né? Mas alguns momentos, quando o narrador, não sei, talvez é mais ousado e tem mais algumas ideias, ele para a narração e fala, ó, vamos conversar agora. Deixa o Hans de lado e vamos conversar. E é isso que acontece. É essa quebra que há entre esses dois parágrafos. Até o parágrafo anterior, o parágrafo que começa com essa coisa dos 20 graus abaixo de zero, na página 122, essa coisa dos graus 20 abaixo de zero, ele está focando no Hans. Tanto é que o parágrafo termina. Hans Castorp já sabia de cor o programa do dia, ainda que fosse exagero dizer que já se aclimatara perfeitamente. Quebra. No fundo, constitui fenômeno esquisito esse processo de aclimatação. Num lugar estranho, a adaptação, por mais laboriosa que seja, e a mudança de hábitos, e aí ele começa a falar, o narrador começa a falar direto com você sobre o tempo, ok? Então é interessante isso. É claro que tem que ter pelo menos algum link para não parecer que, ó, parei completamente, né? Tem que dar um sentido de a propósito. E aí ele começa a ideia. E como que ele faz isso aqui? Com um aclimatar, né? Então, exagero dizer que se aclimatara perfeitamente. No fundo, esse processo, aclimatação. E daí ele começa o discurso dele. Okay? Então vamos se atentar para isso, eu acho que é interessante. É claro, é uma coisa um pouquinho mais técnica, mas é interessante saber. Não, o narrador está contando, o narrador só está descrevendo, o narrador parou e está conversando com a gente. Às vezes o narrador está conversando mesmo com a gente. Volta ao Dom Casmurro, né? Ele fala, leitor desgraçado, você está pensando isso e aquilo, mas é isso e aquele outro. Então vamos pensar nessas diversas possibilidades de voz que o narrador pode assumir.